Bom dia! Hoje nós temos a honra de trazer para a Faex Energy Pedro Dias, vice-presidente do Conselho da Abra PCH, um grande investidor, entusiasta e principalmente conhecedor do setor. Pedro, seja muito bem-vindo. Bom dia, Elisa. É um prazer estar aqui com vocês, tá? E conversar principalmente com os jovens, como a gente conversou ali hoje, desmistificar a fonte hidrelétrica, mostrar as grandes vantagens que os nossos bisavós e avós fizeram, né, quando chegaram no interior aqui de Santa Catarina, quando chegaram no interior do Paraná, do Rio Grande do Sul. Eles sempre procuravam o quê? Primeiro, eu quero uma área onde tem um rio. Desse rio eu quero tirar a minha água, desse rio eu quero produzir a minha energia para minha casa, para minha lavoura, para o meu abastecimento. Então, a fonte generosa que Deus nos deu nessa natureza que tem o sul do Brasil e o Brasil como um todo, que é a água, ela jamais pode ser abandonada como força motriz da vida, né, e força motriz para as nossas turbinas. Perfeito, Pedro. Nós estávamos falando agora justamente a respeito da necessidade de nós desmistificarmos as usinas hidrelétricas para os jovens, para que eles aprendam de forma que é correta como ela funciona, o quanto ela contribui para o meio ambiente e qual o custo dela. Você podia falar um pouquinho para nós sobre isso, Pedro? Com certeza. E eu tive a oportunidade de falar para eles também e trazer alguns cenários do próprio painel climático, mostrando a pegada de carbono de cada fonte. Me pareceu serem surpreendente até os olhos, o olhar deles, quando eu falei que a menor pegada de carbono é da hidrelétrica. Por quê? Porque você analisa, quando você faz a gestão mesmo de um produto, o ciclo de vida dele. Então, quando o solar perde para a hidrelétrica, a pergunta deve vir assim, por quê? Porque o ciclo de vida de produção gerou mais carbono com fonte de carvão, né? E a pegada de carbono é bem maior. Então a hidrelétrica, ela supera a pegada em termos de carbono de emissão. Ela é melhor do que a solar, do que a eólica e melhor do que todas as outras fontes, que daí eu nem faço comparação com as fósseis. E o que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Com o boom de renováveis, que são importantes, não tenha dúvida, tanto solar como eólica, o que acontece? Você tem sol 8 horas por dia e as outras 16. Um dia tem 24 horas. Você precisa ter o quê? A injeção de outras fontes para o sistema não cair. Não aconteceu o que aconteceu no dia 15 de agosto, né? E o que acontece? Aí o Brasil, ao invés de aproveitar a fonte que ele tem, que é a maior dádiva da natureza, que é a hídrica, para fazer esse backup, para dar essa consistência, ele liga térmicas. Quando você liga uma térmica, você está ligando o megawatt a R$ 1.800, né? E uma hídrica? E uma hídrica 200 e pouquinho, né? O ideal seria que a hídrica fosse valorizada por pelo menos 320, é o né? Nosso, é o nosso que é sonho. Nosso sonho, né? Mas aí estão pagando 1.800 para fazer backup sobre solar, que está sendo vendido a 150, 200. Então, esse 150 e 200 da solar está custando 700, 800, né? Mais talvez, porque você precisa, cada 1 mega 2. Você tem que ter de backup 2, porque você tem mais 2 vezes 8 horas, né? 16 horas contra 8. A eólica, a mesma coisa. E o meu objetivo aqui hoje é mostrar para eles que a gente não pode jamais abandonar esse 64% da energia hidrelétrica gerada pelas hídricas e nós temos, para manter um Brasil renovável, que proteger e preservar a nossa fonte hídrica. Perfeito, Pedro. Até falando um pouquinho agora sobre a nossa matriz elétrica. Vamos falar da elétrica, não da energética Sim. em si. Como é a matriz elétrica hoje brasileira? Que essa é a primeira coisa que as pessoas precisam saber e entender. E principalmente qual é o processo que o resto do mundo vive hoje, buscando a descarbonização, a limpeza da sua matriz elétrica, quando nós aqui no Brasil já saímos muito à frente. Sim. Então, se veja, as metas globais para 2050 é chegar a 80%, 85% no mundo de renováveis. O Brasil já tem isso, né? O Brasil tem 64% da matriz elétrica, da energia elétrica hídrica, e juntando a solar e a eólica nós chegamos a 85%. Então nós já chegamos à meta de 2050 que os outros países estão engatinhando, aliás, retroagindo. É o caso da Alemanha ligando novamente as térmicas a carvão, porque o alemão ele não vai passar, como o ministro Scholz disse, ele não vai passar frio. Então ele vai ligar o carvão. E por quê? Porque ele desativou o nuclear, né? Por uma questão política do Partido Verde, as posições lá são muito sólidas em desligar as nucleares. Então ele passa com a solar e com a eólica que ele tem que fazer backup a gerar novamente carvão.
e aí o mundo tem mais combustível fóssil sendo queimado. Então é uma incongruência isso, é até inconsequente, né? Um país que estava na liderança, infelizmente, tem que tomar essa atitude para proteger a própria população devido à guerra, principalmente, que limitou as fontes de gás do país. Mas, felizmente, também a Alemanha investe pesadamente no hidrogênio verde, que pode ser para o Brasil uma solução para as fontes intermitentes como a solar e a eólica, que nos momentos de pico eles possam estocar através dessa bateria a gás. O problema do hidrogênio é que ainda também tem que ser desmistificado, porque você não pode ter um input de 100 para gerar 30. Então a gente tem uma deficiência energética e isso é um problema. Pode acontecer isso? Pode. Até quando você tiver excesso de solar, é melhor você ter 30 estocado do que estar desperdiçando no sistema, né? Mas o que eu pude passar e tentei passar para a rapaziada é de que a gente precisa continuar protegendo as nossas fontes hidráulicas, né? O Brasil é rico em água e hoje nós temos também, se você fizer um inventário aqui em Santa Catarina, eu acredito que deve ter umas 300 unidades abandonadas aí no interior que os nossos avós fizeram e que na época, quando chega a distribuidora Celesc, no Paraná, a Copel, o pessoal desativava porque era muito mais fácil, né? Nós estamos querendo reativar tudo isso de novo, porque já está lá, né? No Paraná nós catalogamos 500 unidades dessas. Então é começar, eu vou visitar semana que vem na região de Campo Mourão, no norte do Paraná, algumas unidades dessas, incentivando os agricultores a reativar, pôr ali uma turbina pequena e começar a gerar a sua própria energia, porque está tudo pronto, tem barragem, tem canal, tem tudo, né? Que legal. Então, a gente tem isso. Nós estamos investindo num pequeno projeto com 75 quilowatts, né? Numa área que era uma pasta mecânica e que tem um canal feito de peroba. E eu disse, pessoal, não mexe nesse canal que ele está aí desde 63 funcionando, não vamos inventar moda, só põe a turbina de volta aí, entendeu? Então, isso está dentro da cidade hoje. Você põe na GD ali, faz, é pequeno, ô Pedro, isso aí vai dar 20 mil reais por mês de coisa, e aí mais o custo de imposto, mas não sei o que, não sobra 10 conto. Bom, não sobra 10 mil, mas 10 mil você não acha no lixo, a água está passando ali, é só pôr. Né? Então tem desde esses pequenininhos até que nós temos uns malucos aí também que estão inventando turbina do tamanho de um cano, né? Então, umas coisas com 90% de eficiência. Turbina que já não precisa mais de casa de força, ela pode ficar submersa, ela pode ficar... Não, a tecnologia está aumentando. Nós temos um colega lá no Paraná que ele fazia dragas, navio, e ele produziu uma balsa, que nem aquelas do Mississippi, sabe? Que tem, né? Para fazer o contrário na energia. Na correnteza do rio. Que legal. Né? E aí ele foi inovando, ele ainda colocou toda a balsa, tem 45 metros quadrados, ele pôs ela inteira, placa solar em cima, e nos cantos, porque tem muito vento no rio encanado, ele botou 4 geradorzinhos elétricos, desses eólicos. Gerador eólico, colocou do lado, então ele montou uma híbrida. Que interessante. Dentro do rio, com uma âncora. Daí eu cheguei no Instituto Ambiental para perguntar lá o que precisava de licença. Ele falou, aqui nada, você precisa da Marinha, que é uma balsa, né? Claro. Eu pedi licença para a Marinha para ancorar a balsa lá e gerar energia com um cabo ligado num poste trifásico. Quase uma offshore. Uma offshore no rio, né? Vamos tentar pôr no Rio Paraná uma dessa aí, antes do remanso do coisa. Ele está lá, está construída. 2 containers. Você leva em 2 containers. Toda a base embarcada, com gerador, com tudo. Então nós não podemos abandonar a fonte hídrica, nunca. Ela é o nosso backup, senão nós vamos ter que fazer backup a R$ 1.800 e pagar 700 na energia que está aqui. Pedro, é importante também a gente falar um pouquinho, a gente já falou do preço da hídrica, nós já falamos que ela consegue estabilizar o sistema, né? Quando as outras são intermitentes, se no momento que ela não estiver, por exemplo, nós não tivermos a claridade e a luz solar, ela para de gerar. Não é que ela é ruim, não. Né? Ela tem o seu papel, mas ela precisa de alguém que faça exatamente esse backup. Mas nós podíamos falar um pouquinho a respeito dos reservatórios, da importância dos reservatórios, e hoje se combate, e as pessoas não imaginam os benefícios que eles podem trazer, não só para os geradores, não só para a energia elétrica, mas para a contenção de cheias. Com certeza, o que eu falei eu mostrei, inclusive. Mostrei aquele modelinho japonês, né, que está na internet circulando aí, que a garotada gosta das coisas. Eu mostrei aqui, ó, sem barragem, olha o que acontece no vídeo. Com barragem, aqui, ó, segurou tudo, né? Então, o Brasil, ele tinha, na década de 70, início de 80, 6 anos de reservação garantida. Hoje ele não tem 6 meses.
Nós precisamos retomar os reservatórios estratégicos de usos múltiplos. Tá? São reservatórios que o próprio governo deveria determinar que fossem feitos para gerar energia, para gerar eficiência agrícola, para irrigação, para o manejo múltiplo das águas, para abastecimento, mas você tem que ter caixa d'água. Eu perguntei para os alunos, quem é que tem caixa d'água em casa? 100% levantou dizendo que sim. Então, e se falta água lá na sua casa? Não, não falta, porque tem um reservatório, né? E por que não tem reservatório na natureza? Nós vamos salgar a Santa Ceia antes da hora? Nós estamos salgando a água doce, levando para o mar direto. Nós podemos segurar um pouquinho. Não é má prática, é uma boa prática. Então, desmistificando aquela coisa que vem na cabeça deles, batendo que hidrelétrica é um bicho-papão, está demonizado, está não sei o quê. Isso tem interesse externo em falar isso. Sem dúvida. Nós, no Brasil, nós não precisamos de um parafuso de fora para fazer uma hidrelétrica. Enquanto as outras fontes, e aqui vai uma crítica que é uma crítica salutar, e que já começou a mudar também, praticamente vinha tudo de fora. Hoje a eólica, por exemplo, a WEG está na linha de frente com uma turbina de 7 mega. Então, isso é bacana. Já tem gente produzindo placa solar aqui. Então, mas ainda dependente, muito dependente do internacional, da geração de emprego fora do Brasil. Exatamente. Né? E nós aqui na fonte hídrica geramos 100% aqui. Aliás, não aqui, nós exportamos. A turbina da Hacker outro dia estava indo para a Grécia. Perfeito. Então, nós somos nós ensinamos a China a fazer grandes barragens. Foi aqui, engenharia brasileira, entendeu? Então, nós não podemos deixar essa fonte, que é uma fonte que também gera divisas para o país, né? Simplesmente ser só criticada, demonizada e não ser amparada no justo conhecimento científico. E não ser falado do seu papel que ela tem, como, por exemplo, voltando a falar nos reservatórios, além de ele conter cheias, ele armazena água para períodos de seca. Claro. Então, nós não estamos falando somente que nós queremos gerar energia. Não é isso. Ela traz um benefício para a população em geral. Sim. Aqui em Xanxerê mesmo, estão construindo já aqueles reservatórios, né? Isso. Então, ali pode ser geração de energia, contenção de cheias. Veja ali, no Vale do Itajaí, as barragens tiveram um papel fundamental ali para segurar bastante, né? E isso eu mostrei para eles e disse, olha, gente, no Taquari, eu estive lá na Fiersg agora numa palestra, eles adoram sempre me colocar nessas palestras quando acontece alguma coisa assim, né? A PCH fala, manda o Pedro Dias lá que ele explica para o pessoal. As 3 PCHs lá não ruíram, as pontes ruíram, as PCHs não. Né? Tem que desmistificar também o papel das PCHs. Sem elas ia ser pior. Claro. A elas não ajudaram muito porque elas não tinham reservatório. Mas elas ajudaram um pouco, porque elas têm um pouquinho de contenção ali, sempre tem. Então, o que a gente precisa fazer? Nós estamos, por exemplo, uma hidrelétrica sendo construída agora, a jusante, a montante de uma cidade que está jusante, na baixo, né? E a cidade foi inundada, no Paraná. E a obra da PCH começou agora. Eu digo assim, se eu tivesse poder, eu mandava aumentar 5 metros essa barragem, que está começando a construção, para conter cheia, reservar, e eu conteria todo o dano que a cidade está enfrentando hoje, entendeu? Mas é difícil você, num cenário onde se proíbe reservatório por causa de depressão, né? E que também não tem ainda um estudo muito aprofundado do impacto dele sobre a ictiofauna e tal, mas a gente sabe que existe, mas não é tão grave quanto a cheia. Então, eu vi lá na Alemanha, quando tive a oportunidade de estudar lá, o Reno todo retificado, né? E os alemães pagando, indenizando os agricultores para que nos momentos de pico de cheia eles pudessem ter comportas e extravasar para a área dos antigos meandros que agora já eram utilizados por agricultura, né? Para ter o quê? Caixas de contenção. O Taquari ali, a região do Rio Grande do Sul, não tem outra saída a não ser fazer reservatórios, a contenção para manter e não ter um transtorno tão grande como eles tiveram ali. Então, contenção de cheia tem que estar na pauta, uso múltiplo e reservatório. E o governo federal tinha que ter uma intervenção firme nisso, inclusive estabelecer a obrigatoriedade de ter os reservatórios. Teria evitado, a gente não tem medo de falar, teria evitado ou minimizado a tragédia que nós vimos no Rio Grande do Sul agora, quando choveram 300 milímetros num curto espaço de tempo. Sem dúvida. Os reservatórios teriam conseguido segurar e conter e minimizar os impactos. Ao contrário do que a mídia divulgou, tentando criar narrativas, como sempre, criar situações que não existem. Sem nenhum conceito técnico possível, é só um conceito emocional. Perfeito, entendeu? E aí esse perfeito. conceito emocional ele foge da razão.
O que a gente está, e eu pude falar para eles lá, inclusive, eu cheguei e comecei a minha palestra dizendo, alguma barragem de PCH ruiu? Não, elas são bem feitas. Os nossos avós sabiam fazer, os nossos pais também, fazer bem feito. Nenhuma ruiu. Né? Se ruísse, aí nós íamos ter um problema. Um dia no Senado, na comissão que estava apurando aquele efeito das barragens de Minas Gerais, uma senadora nos perguntou, ô Pedro Dias, qual que é a diferença entre a barragem de vocês e essa de Brumadinho, essas aí e tal? Eu disse, doutora senadora, excelência, eu vou dizer ao senhor o seguinte, a nossa barragem é o nosso ativo, é o nosso maior bem, é como você cuidar da sua família. A deles é o passivo, é o lixo. Então a diferença é gigantesca. A nossa não anda ruindo por aí, não. Aliás, tem barragem que foi inaugurada, a hidrelétrica, por Dom Pedro II. Já está fazendo 140 anos esse ano. Né? E está funcionando, está em operação, uma CGH de meio mega. Na época, meio mega era uma fortuna de energia, né? Mas ela está lá até hoje em Diamantina gerando energia. Dom Pedro II inaugurou ela, entendeu? Em 1883. Então você veja, está lá funcionando. Né? Então é muito importante a gente dizer também da longevidade. Quando a gente fala de pegada de carbono, essas nossas hidrelétricas têm 150, 200 anos de vida tranquilamente. Você vai trabalhar com as outras fontes, você já tem que pensar num solar em 20, 25 anos já tem outro problema que é o lixo que fazer. Né? É um desafio, Tem aí agora um ex-aluno que a gente tanto provocar ele inventou aí um container reciclador, não sei se vai conseguir licenciar, mas a gente torce que consiga, né? Para fazer o trabalho de retirar toda a sílica, porque aquilo ali é tabela periódica, né? Então hoje a minha preocupação com a logística reversa também dessas novas fontes é bastante séria, e eu vou dizer para você que no eólico a gente já está tendo avanços grandes, com o compósito, né, que é um sistema de resina vegetal para fazer as pás e que hoje elas podem ser recicladas depois no futuro, porque também não são. Aí você tem que tirar aquelas pás depois de 30 anos e jogar lá, que nem está no Texas, lá espalhado no deserto, outro lá no aterro, ocupando um espação danado. Por quê? Porque a fibra de vidro não tem como, né? Mas essa resina vegetal, que inclusive é o professor Gilmar, é um cientista que descobriu isso, ela já vai entrar, com certeza os alemães já estão trabalhando com isso também, para ter aquela logística reversa. A placa de solar também, porque você imagine, daqui a pouco começa a desativar dos telhados das casas e põe aonde? Na rua. Aí quem vai pagar a conta? A prefeitura. Quem paga a conta? A prefeitura. O povo no geral. E o meio ambiente de novo. Tem o meio ambiente de novo sofrendo. Então, hoje na Inglaterra, para você instalar um solar, Elisa, você precisa da licença da logística reversa. Então, lá na Inglaterra já tem indústrias fazendo a reversão. Aqui no Brasil vai ter também uma oportunidade de negócio. Inclusive, eu tenho fomentado isso, porque a gente não é que a gente não queira o solar, a gente quer o solar. Eu sonho com o Brasil híbrido, onde o solar, o eólico, sejam backupados, sejam garantidos pelo hídrico e pela biomassa. Biomassa que aqui na região de Chapecó e Xanxerê também é outra coisa interessantíssima. Falei com o pessoal da Biogás aí, eu acho que tem que fomentar mesmo, porque eles também, junto com a hidrelétrica, pode ser a garantia do sistema solar e eólico. O que a gente tem que evitar é o uso de fósseis, que eleva a energia a um preço que nós estamos pagando no mercado cativo. R$700, nós estamos pagando no mercado cativo. Que essa, mas eu tô com solar aqui a 100 e pouco, 200 e pouco, mas você está pagando o backup de duas vezes, né? É 1 mega para 2, você está pagando backup de 1.800. Mas Pedro, isso é o desconhecimento das pessoas. Não conhece. A intermitência, eles usam a palavra intermitência, mas eles não sabem exatamente o que é a intermitência e como que a gente faz para cobrir essa intermitência. Exato. Por isso que isso que a gente fez aqui hoje na FAEX, dedicar uma manhã inteira aos jovens, nós precisamos mostrar para os nossos jovens, eles precisam aprender a verdade. E às vezes a verdade não está no livro da escola. Às vezes o livro da escola, ele conta uma pequena parte. Mas nós que estamos no setor, nós não estamos querendo criticar fontes. Não. Nós queremos exatamente isso que você colocou. Uma auxiliar a outra, todas limpas, renováveis e muito mais baratas que uma térmica. Mas sempre, esse é o nosso objetivo. E sempre dizendo a verdade, porque hoje eu falei para eles, vocês conhecem a palavra ancilar? O que é o serviço ancilar? Parece ancião, parece uma coisa... Ninguém sabe.
Serviço ancilar é você manter o sistema, manter a frequência, manter todo o sistema operativo. O que aconteceu em 15 de agosto? Nós tínhamos unidades no Ceará de eólicos e de solar com 13 GB, geração alta para o sistema, né? 8 GB, né? E elas baixaram repentinamente. Aí, além dos problemas de serviço ancilar, de frequência de rede que não podia ter acontecido, aconteceu essa baixa de carga e o Brasil ligando todas as tomadas às 8 da manhã, entendeu? A Itaipu jogou 5 gigas no sistema e não conseguiu aguentar, e a Itaipu estava com reservação, né? E o sistema não suportou. Eu estava em Guarapuava, no interior do Paraná, lá não caiu energia. Por quê? Porque a companhia de energia agora, ela tem o efeito ilha. Se ela quiser, ela ilha Guarapuava, e Guarapuava foi ilhada porque tem 4 hidrelétricas lá. Aí. Então, se eu tiver uma indústria, para instalar, eu quero instalar do lado de uma PCH. Se eu tenho o compromisso do sistema ilhar, eu estou garantido o resto da minha vida enquanto o outro está lá sofrendo, entendeu? E eu não quero estar do lado do parque eólico se não tiver uma PCH, se não tiver uma biomassa, porque ele não vai me servir naquele momento. Eu não quero estar só com as placas solares do meu telhado. Eu preciso ter o backup de alguém perto. E as companhias de energia distribuidora, elas vão começar a ilhar sistema. Ao ilhar sistema, eu digo para os prefeitos, quem tem uma PCH vai ter industrialização. Quem não tem, não vai. E agora com os royalties, eu mostrei para eles ali uma PCH de 20 mega, na primeira geração dos 3,5%, ela vai pagar 90 mil por mês para o município. Né? Eu digo que tem município aí que o prefeito vai falar para o assessor, olha, o engenheiro civil, chama o engenheiro civil lá, quero fazer uma PCH aqui. Aí o engenheiro vai dizer, mas não tem rio, faz o rio. Faz o rio que eu quero fazer a PCH, entendeu? Por quê? Porque efetivamente é a garantia de sustentação do sistema, e como a gente tem, não vai precisar nenhum prefeito dizer isso, porque todos os prefeitos têm rios, né? É só trabalhar bem os rios, né? Trabalhar bem os rios, nós não temos intermitência horária para se preocupar. E eu digo assim, eu falei para eles o exemplo da minha chácara, eu estou lá com 7 nascentes, são pequenas, mas tenho 3 lagos lá, faço agricultura orgânica ali, e eu estou, sinceramente, inclinado a fazer essa turbininha que parece um frigobar, que com 12 metros de queda e 15 litros por segundo está gerando 30 quilowatts aí. Fazer uma dessa, botar umas placas solar nos galpões lá que a gente tem e pôr ainda aqueles negócios que estão vendendo por correio agora, uns aerogeradores, que você põe na ponta da casa e tal, porque daí eu fico híbrido. Legal. Não tem problema. Agora eu não colocaria só placa solar, porque daí eu estaria passando a conta para fora e teria outro problema. Então é essa realidade que a gente tentou explicar, desmistificando, uma garotada interessadíssima. Foi bom. E eu acho que eu pude dar um recado da nossa fonte, espero que eles tenham gostado. Eu senti bastante curiosidade por parte deles. Alguns vieram aqui conversar, outros lá faltou tempo para pergunta, porque também tem as outras coisas normais da FAEX, e a gente não vai ficar também a manhã toda para falar de uma fonte só. Mas, na verdade, o que eu senti é que eu gerei e agucei a curiosidade deles e principalmente dos professores. Que eu via no rosto dos professores ali, puxa, vou ter que estudar esse negócio aqui e olhar melhor, porque esses números que ele está colocando aí, talvez eu não tivesse visto ainda. Tá? Pedro, por isso é que nós queríamos você. Você sabe o quanto eu insisti, eu sei o quanto é difícil. Poxa, eu agradeço. Nós estamos longe, mas para mim é uma honra te receber aqui. Eu admiro o teu trabalho, o teu conhecimento. Há muitos anos eu acompanho o teu trabalho, assisto as tuas palestras. Hoje nós somos colegas no conselho, né? Eu participo do conselho da Áurea, mas eu sou o neném do conselho. Não, né? Você tem experiência já acumulada. Eu estou lá ouvindo, aprendendo, e novamente a nossa conversa hoje para mim foi mais uma aula. Eu te agradeço imensamente. Nós precisamos mudar a cabeça dos nossos jovens. E o que eu puder colaborar com isso, eu estou à disposição, e agradeço vocês em nos convidar e poder dar essa dica aí para os professores e para os alunos hoje. E fico à disposição também, se tiver que vir aqui falar com juventude, desmistificar, ir lá na escola deles e tudo, vamos lá com tempo e falamos mesmo, porque eu não tenho nada para esconder, porque nós estamos do lado da verdade. Perfeito. A verdade, ela é sempre mais, eu digo que ela não é só importante, como ela é justa.
né? E ela precisa ser dita. E isso sem agredir ninguém, não precisa agredir ninguém. Perfeito. Eu digo para você novamente, eu sonho com um Brasil híbrido, onde solar e eólica sejam garantidas por biomassa e por hidráulicas. Né? E as hidráulicas estão aí, né? À disposição da gente. Elisa, é um prazer. Muito obrigada, Pedro, novamente. Encerramos hoje a nossa entrevista com o Pedro Dias, vice-presidente do Conselho da Abra PCH, um grande conhecedor não só da hídrica, mas de todas as outras fontes, e veio para contribuir muito com a nossa FAEX. Pedro, muito obrigada. Eu que agradeço, Elisa. Estou à disposição de vocês quando precisarem.